Fala, abaixonáticos e demais cinespectadores. Então hoje vou dar mais uma vez meus primeiros comentários e impressões sobre o episódio Game of Thrones de hoje, que foi o quarto episódio da 8ª temporada, então só faltam 2. Meu nome é Pedro Santana e você está assistindo Abaixo da Crítica. Mas antes, um recado super ligeiro, tá rolando um concurso aqui no canal, que pode te dar aí camisas sobre a 7ª arte, canecas, uma vaga grátis no meu curso e até mesmo também uma participação especial diretamente aqui no canal. Então se você quiser saber mais sobre esse concurso, é só entrar na aba Comunidade no canal, tem um post lá explicando tudo certinho. A data final para submissão de respostas é nessa segunda-feira. Pois bem, então entrando diretamente aqui, teremos spoilers nesse vídeo, então se você não viu o episódio, dá a pausa aqui, vá ver o episódio, depois volte para a gente discutir, ou se você não liga para spoilers, aqui seguem vários. Então basicamente, esse quarto episódio da temporada é o melhor episódio no sentido de fechar pontos estabelecidos pelo roteiro, né? Um episódio que é quase inteiramente formado de payoffs e que faz alguns setups importantes também. Por que eu digo isso? Porque a gente tem desde o primeiro momento do episódio e vários cenários que são estabelecidos como fechamentos de arcos anteriores. Sejam eles coisas pequenas de fanservice até coisas que são relevantes para o arco da série como um todo. Uma delas que eu gosto bastante é o fato de a gente fazer o Lord Gendry Baratheon, né? Então a gente tem lá a informação desde o início da série, basicamente, que o Ned Stark descobre na primeira temporada que o Gendry é, na verdade, um filho bastardo do Robert Baratheon e é o único bastardo Baratheon sobrevivente. Então ele virar aqui agora um Baratheon oficialmente pelas mãos da Rainha dos Dragões é algo que é bastante interessante e dá ali um toquezinho de payoff bem legal para o público que está acompanhando o Gendry desde a primeira temporada. Eu também gosto, aqui até certo ponto, da resolução que eles deram ali para o casal Brienne e Jaime, porque é algo que foi estabelecido no segundo episódio da 8ª temporada, e como a gente não teve a morte de nenhum dos dois, né, especialmente porque eu ainda acho que o Jaime é o principal candidato a matar a Cersei, a gente tem a conclusão daquele arco emocional, né? Na verdade, agora a gente teve ali, depois da batalha cataclísmica, a chance que eles tiveram de realmente se entregarem aos seus sentimentos, e agora isso causa um novo setup, que é a questão do Jaime matar a Cersei, finalmente dar fim à questão abominável que ele tem, como ele mesmo diz. E também temos outros setups que são feitos ao longo do jantar comemorativo, como por exemplo a Arya dizendo que não quer se tornar uma lady, na verdade é um callback lá da primeira temporada que ela fala isso pro Ned Stark, quando ele tá falando pra ela que ela não poderia ser um lord, mas sim ela poderia ser uma lady de um castelo, e ela fala aqui pro Gendry que ela não quer. E também temos uma coisa nesse sentido quando a Daenerys continua trocando farpas ali, mesmo que com os olhares com a Sansa, o que é logo em sequência trazido novamente na conversa do Jon com a Daenerys, né? Que a Daenerys implora ao Jon que ele não conte pra ninguém sobre a sua linhagem verdadeira, e ele imediatamente conta isso pra Sansa e pra Arya, algo que vai ser relevante nos últimos 2 episódios, especialmente à medida que a Sansa vê uma oportunidade lá e conta isso pro Tyrion, que conta isso pro Varys, e chegam no Varys, chegou em todo mundo, né? Outro setup que é feito aqui, claramente, é a reunião da Arya com o cão. Os dois vão juntos para King's Landing depois da comemoração, e isso para mim indica que a Arya vai tentar matar a Cersei, o Montanha vai tentar impedir, e isso vai ser o ponto gerador do Clegane Bowl, né? A luta entre os dois irmãos Clegane, Sandor e Gregor. Imagino que seja por aí que os roteiristas estejam caminhando. Então imagino que isso é um setup que vai voltar, especialmente com a Arya tentando terminar a sua profecia de fechar olhos marrons, azuis e agora, claro, os verdes. Em relação aos demais núcleos, temos aí alguns problemas que eu tenho com o episódio, especialmente envolvendo o núcleo da Daenerys, né? A primeira coisa é que eu acho completamente forçação de barra eles tentarem jogar dentro da nossa garganta que metade dos Dothraki sobreviveram, que metade dos Imaculados sobreviveram, que metade do Exército do Norte sobreviveu. Sério mesmo? Olha, isso aqui são metade dos Dothraki? Você jura mesmo? Depois de apagar todas as tochas? Então essa é uma forçação de barra que foi um pouquinho difícil de engolir, especialmente depois das táticas empregadas na Batalha de Winterfell, que foram menos do que otimizadas, né? A gente não teve todos os soldados dentro do castelo, os cavalos são utilizados pela lateral para flanquear, mas aqui a gente não tá falando do terceiro episódio, e sim do quarto. Outra coisa que me incomoda aqui dentro desse episódio, já vem me incomodando desde a 6ª temporada, é a utilização do Tyrion. Para mim, o Tyrion claramente virou o Watson dos roteiristas. O que eu quero dizer com isso? Quando o Sherlock Holmes está tentando trazer alguma peça de exposição para desvendar um crime, ele fala com o Watson, que na verdade é a plateia. E o Tyrion tem se tornado isso cada vez mais. Em vez de ser o personagem mais inteligente de Game of Thrones, o homem mais inteligente dos Sete Reinos, ele é o cara que passa as informações de um lugar para o outro, seja a questão da Brienne ser virgem, até mesmo do Jon Snow ser Aegon Targaryen, e ele falar isso pro Varys, para que o Varys possa falar para
a gente, né, basicamente para o público, através do Tyrion, que ele vai tentar matar a Daenerys caso ele acredite que isso seja necessário para garantir a melhor sucessão possível ao trono. Então, a gente tem o Tyrion sendo utilizado como um verdadeiro conduíte de informações para o público e sem que o conhecimento dele da situação e a inteligência dele seja utilizada de forma a progredir com o roteiro. Eu imagino que ele ainda possa utilizar a informação do Aegon Targaryen em algum momento para fazer alguma questão em cima da Daenerys, mas, por exemplo, ele poderia ter utilizado isso hoje contra a Cersei. Não seria ideal, obviamente, mas seria melhor para mim do que, por exemplo, ele ficar ali implorando para que a Cersei não deixasse a Daenerys matar as criancinhas, o que foi tipo um esforço muito fútil e somente, claro, o catalisador do evento da Cersei matar a Missandei. Inclusive, isso aqui eu gosto bastante. Várias das mortes que não foram feitas no episódio passado têm um payoff agora, né? Do segundo episódio, o payoff no quarto ao invés do terceiro, que era o que a gente imaginava. Uma questão dessas é a Missandei, né? Obviamente a gente tem aquela conversa lá do Verme Cinzento com a Missandei no segundo episódio, que agora tem o seu payoff definitivo com a Missandei sendo decapitada pela montanha, um momento extremamente emocionante. Outra questão nesse sentido foi o Rhaegal não ter morrido, né, o dragão do Jon Snow, e agora, evidentemente, ele ter sido morto de forma bem extraordinária aí pela frota do Euron Greyjoy, pertinho de Dragonstone. Então tem uma motivação por trás de deixarem o Rhaegal vivo, algo que eu gosto bastante. Isso também aconteceu com o Jaime com a Brienne, que eu já tinha citado anteriormente, né? Mas voltando rapidamente ao Tyrion, cara, ele, pra mim, estava sendo utilizado na sexta temporada como um personagem que estava chegando no seu fundo do poço para que ele pudesse ter um clímax muito grande na oitava temporada, né, na verdade. Perdão, falei na sexta, né? Então na sétima temporada ele estava indo ao fundo do poço para ele ter um clímax na oitava. Mas eu não acho que isso está acontecendo, cara. Eu acho que somente os roteiristas de Game of Thrones não sabem escrever o Tyrion da forma que o George R. R. Martin sabe. E isso tem sido muito prejudicial ao personagem. Ele deixou de ser o homem mais inteligente dos Sete Reinos para ser um peão qualquer que passa informações. Uma personagem que os roteiristas sabem escrever tentando, na minha opinião, é a Sansa. Eu tô adorando a Sansa na oitava temporada. Eu acho que ela é uma rainha muito mais moderada do que a Cersei ou a Daenerys poderiam sonhar em ser. E aqui eu acho que a Cersei vai ser importante mais uma vez, na medida que ela é a única pessoa que estava prestando atenção num fato que foi trazido aqui no episódio, que eu acho que vai ser de grande consequência. O novo príncipe de Dorne está apoiando Daenerys Targaryen. Vou repetir isso aqui. O novo príncipe de Dorne, sucessor de Doran Martell, irmão de Oberyn Martell, está apoiando Daenerys. E não sei se vocês conhecem a história de A Song of Ice and Fire, né, da saga que é de livros que precede Game of Thrones. Dorne foi o único reino que não foi conquistado por Aegon, o Conquistador, Aegon I. Então, como seria legal, né, se Dorne fosse a maneira que o Aegon VI conseguisse a vitória na sua primeira grande guerra, né? Na verdade, isso na sua última grande guerra, né? A primeira teria sido ali com o Rei da Noite, mesmo ele não. Enfim, vamos ignorar isso aí. Então seria muito legal a gente ter essa informação voltando nos últimos episódios, é o que eu acho que vai acontecer. Eu acho que eles não trariam essa informação 100% gratuitamente naquela reunião de guerra que eles têm logo depois da celebração para não fazer nada com isso. Eu acho que vai acontecer ali um Dorne ex machina, né? O exército de Dorne vai ser utilizado para salvar os nossos heróis quando eles estiverem em momento de desespero, aí, basicamente na batalha de King's Landing, já que a gente tem a Companhia Dourada e a frota ainda de Euron Greyjoy para lidar. Evidentemente, isso também indica que a gente vai ter a volta de Yara Greyjoy com a sua frota Greyjoy própria. Então a gente tem ali esses dois setups sendo feitos nesse episódio também. Então, basicamente, o quarto episódio faz vários payoffs de episódios anteriores, né, especialmente do segundo, que não foram feitos no terceiro, e ele faz o setup de várias coisas que vão ocorrer no quinto e no sexto episódios. Agora, eu não sei se a gente tem tempo o suficiente para dar um final que agrade a maioria dos fãs aí de Game of Thrones, especialmente depois de como foi a resolução do Rei da Noite, mas eu acho que vamos ter episódios aí muito mais aclamados do que o terceiro episódio dessa temporada. Enfim, esses são os meus primeiros comentários com spoilers. Como sempre, na verdade, como semana passada, eu vou fazer um vídeo bem mais detalhado, entrando numa crítica mais aprofundada aí do episódio em si, que deve sair no dia de amanhã, no mais tardar na terça-feira.